Olá, tudo bem? Hoje eu quero te apresentar uma plataforma completa chamada Atende Aí, pois nessa plataforma ela faz uma integração com inteligência artificial direto no seu banco de dados. Qual é a vantagem disso? Quando o cliente ele faz uma pergunta sobre um determinado produto, se naquele momento houve alguma alteração, imediatamente é alterado, como nesse exemplo aqui. Se o cliente perguntar na tela do iPhone 12 e houve uma alteração nesse momento de preço, ele vai passar o preço alterado. Ele não pesquisa em planilhas, em Excel, ele pesquisa direto no seu banco de dados para que tanto o preço como o produto seja algo ao vivo. Com vários exemplos que nós temos aqui. Perguntou da tela Note 11 e logo ele respondeu tudo que tem. Se tem um 4G, se tem um 5G, ele envia as cores, envia com aros, sem aros e assim por diante. Essa é uma das vantagens que a gente tem. E exemplo, ele não tem férias, não tem dia, é 7 dias por semana. É claro, se você configurar que não vai trabalhar no domingo, ele não funciona. Mas se você deixar, ele roda 24 horas sem nenhum tipo de problema. Tá? Nós temos aqui o funil inteligente, aonde a gente consegue tanto separar como organizar tudo o que está acontecendo. Como nesse exemplo aqui. Nós temos aqui os leads de 30 dias, 60 dias, 90 dias e mais de 90 dias. Podemos configurar ele de várias maneiras. Um exemplo, o lead que está 30 dias sem compra, o lead que está há 90 dias sem pesquisar o preço ou sem mandar uma pergunta aqui. Então nós temos várias maneiras para que depois de tudo isso, a gente consiga pegar esse lead e fazer um disparo, né? Perguntando se está precisando de alguma coisa, ou se você fez algum tipo de promoção e quer enviar para esse lead essa promoção, mas não apenas enviar por enviar, mas enviar já com algo certeiro, porque aquele lead faz tempo que não conversa contigo. Aquele lead faz tempo que não faz uma compra contigo, ou pesquisa algo, e assim por diante. Tá? Nós temos um controle total de equipes. Como que funciona isso? Você, como gerente ou como administrador, você consegue ver tudo, mas a gente tem os vendedores, né, e os usuários que em si. E eles não conseguem ver tudo. Então você consegue ver todas as conversas, você consegue avaliar como está sendo, como que está a estrutura, se eles estão respondendo direito ou não, quando passa para ele. Porque a IA, ela faz todo o primeiro atendimento. Ela lê a imagem, ela olha se é realmente um comprovante de pagamento, ela faz aquele primeiro atendimento, mas chega um determinado momento que passa para o vendedor. E você tem um controle disso. Agora eu identifiquei que o problema não está no primeiro atendimento. O problema está com os vendedores, que eles não estão atendendo, eles estão respondendo mal e assim por diante. Então você consegue ver tanto no PC como também no seu celular. Nós temos aqui os dashboards personalizados, aonde você consegue ter um relatório bem bacana de quanto está sendo o atendimento, de quantas pessoas tem, como nesse exemplo que eu vou te mostrar aqui. Você clica em relatórios e você consegue ver por conversas, quantas conversas teve. Aqui teve, em 7 dias, teve 19 mil conversas, 22 mil conversas enviadas e aqui 19 mil recebidas. Temos aqui os agentes, temos as etiquetas, temos caixa de entrada, SLA, SAT e assim por diante. Temos essa vantagem de usar tanto a API oficial como a API não oficial. Mas eu sempre recomendo usar a API oficial. Por quê? Desse ano para cá, nós temos tido muito banimento, mas muito banimento mesmo, a ponto de muitas pessoas ficarem 2 a 3 dias sem número. Então nós optamos para que 100% dos clientes use a API oficial, pois você consegue ter uma quantidade ilimitada de conversas recebidas, sem nenhum tipo de custo, né? Quando você recebe uma mensagem, você não tem custo, diferente dos outros lugares que eles cobram tanto por recebido como por enviado, a gente não cobra por isso. E uma outra vantagem é que você consegue fazer disparos. Quando você inicia na API oficial, você já recebe de início 2.000 mensagens para você enviar, para você fazer um disparo em massa, para você fazer uma propaganda, quer mandar uma promoção, e conforme vai passando algum tempo, você aumenta isso para 5.000, 10.000, em questão de um mês, 2 meses, você já pode enviar 10.000 mensagens por dia. Não é de recebimento, é de envio de mensagens. Então, isso sem banimento.
Se você for fazer isso, 2.000 mensagens, num número não oficial, certamente, num único dia, certamente você vai ser banido e não tem o que fazer, tá. A gente tem um ecossistema inteligente, porque quando a pessoa entra em contato, ela faz o primeiro atendimento, ela dá um bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo nós fizemos uma configuração especial para que, a pessoa chegou o primeiro dia e ela não deu bom dia, a própria IA, com todo respeito, ela dá um bom dia à pessoa, né. Que isso é algo natural, mas é algo inteligente, isso é algo a gente procura deixar a IA o quanto mais humano possível, é o que o atendente faria naquele dia. Então, ela procura fazer a venda, ela organiza e você consegue ter uma escala saudável com a API oficial. E aqui eu vou te mostrar um pouco de como funciona o nosso trabalho, tá. Então o nosso sistema, ele consiste em aqui em cima, deixa eu deixar apenas os abertas, para você ver. O nosso sistema, ele consiste nas conversas aqui em cima, como você está vendo, eu consigo filtrar pelas abertas, pelas resolvidas, eu consigo separar entre times, minhas, não atribuídas e todas, eu consigo ter etiquetas para me fazer uma gestão melhor, eu clico na etiqueta que eu quero, eu consigo ver. Eu tenho o nosso Kanban inteligente e assim por diante. Vou te dar um exemplo desse contato, aonde é um contato especial. Ele perguntou o preço do iPhone, da tela do iPhone, ela respondeu, ele voltou, no outro dia deu um bom dia, ela deu um bom dia também, ela respondeu, e assim por diante. Só que chegou um determinado momento que ele perguntou sobre essa marca, se tinha disponível. E provavelmente, de duas, uma aqui nesse caso, ou o estoque acabou, ou ela acabou não encontrando esse produto por questão de algum motivo que aconteceu. Então o que que ela faz? Naquele mesmo instante, ela transfere para o vendedor. E vai lá o vendedor, e aí você pode tratar a sua estratégia. Você pode buscar em outra loja, ou você tem um estoque à parte, né, que você consegue no outro dia, assim por diante. Então, no banco de dados, não tinha aquele produto. Aí o vendedor foi e explicou a situação e ele passou o produto. Isso é bom porque evita erros. Então a gente procura ao máximo eh, parecer que é um humano. E se por algum motivo não encontrou, por algum motivo aconteceu, ele passa para o atendente. Igualmente também na questão de ele mandar um comprovante. A gente vê que no momento que a pessoa fez, ele pediu o Pix, a IA respondeu, mandou o Pix, ele imediatamente já fez o Pix, isso significa que ele separou aquela compra, o pedido que ele fez, né? Então a gente já passou, tá aqui, ó, a gente já passou para o atendente agradeceu e vai enviar o produto normalmente. Então a mesma coisa acontece com essa pessoa aqui, fez a pergunta, pesquisou, eh, ela perguntou alguma coisa que ela não entendeu, que isso pode acontecer sim. Então, para que ela não responda algo que ela não sabe, ela passa para o atendente, tá bom? Aqui você pode ter o limite de atendentes, depende do seu plano. Uma coisa bem interessante que eu vou mostrar aqui para você é aonde o que, que acontece. Todas as vezes que há um pagamento, foi feito o pagamento, ele manda direto para o caixa. Então, eu só não vou abrir por questão mesmo de mostrar os dados sensíveis. Mas tudo que é pagamento que ocorre dentro da plataforma, ele envia para o caixa diretamente. E uma vez que ele faz isso, tá sendo enviado agora. Acabou de enviar de novo. E isso acontece porque para agilizar. Muitas das vezes o atendente está lá respondendo a pessoa e a pessoa manda o comprovante e ele não viu. E ele já envia para o caixa com todos os dados daquele cliente e aí o caixa dá baixa, passa para o atendente e o atendente envia o produto. Então isso nos ajuda a ter facilidade, agilidade e o cliente não fica esperando. Porque muitas vezes, como a gente sabe, são questões de minutos que o cliente precisa aquela resposta rápida e ele precisa saber do valor, precisa do produto, precisa saber a hora que vai entregar e assim por diante, tá bom? Então, nós temos aqui várias funções, como aqui os contatos que você consegue ver, relatórios, conseguimos fazer campanhas, temos as configurações e assim por diante. Mais para frente eu vou gravar um outro vídeo mostrando mais detalhes do que pode fazer, mas eu posso garantir para você que é uma plataforma muito inteligente e muito útil para o seu dia a dia.